Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você me dar uma moral, deixa o like, se inscreva no canal, vai me fortalecer muito. E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar do jogo do Corinthians, rapaziada. Pois é, ontem foi finalizada ali a primeira rodada da Libertadores e da Sul-Americana. O Corinthians acabou vencendo o Platense lá na Argentina por 2-0. Acabei que não fiz vídeo ontem, rapaziada, tava muito cansado. E vou fazer o vídeo hoje, vamos estar fazendo esse pós-jogo aí, rapaziada. Corinthians vence o Platense por 2-0. E o Fernando Diniz já começou bem no Corinthians. Fernando Diniz na sua estreia já começa com vitória. Olha, rapaziada, o Yuri Alberto fez gol, Yuri Alberto decidiu. E vamos estar comentando sobre essa estreia do Corinthians na Libertadores. Corinthians que estreia com vitória, vence o Platense por 2-0. E domingo já tem derby, irmão. Domingo tem derby, Corinthians e Palmeiras. E o Corinthians vai com moral, é impressionante, cara. Corinthians que tava mal, 9 jogos sem vencer, veio o Fernando Diniz, saiu o Dorival, o pardal deles, daí veio o Fernando Diniz e já começou como? Com vitória. Já começou com vitória, agora os caras vêm com moral, mano. E pois é, meus amigos, Corinthians que venceu ali, eu que assisti o primeiro tempo, e meu amigo, que time horroroso esse do Platense. Mano, o Corinthians, cara, eu acho, mano, eu achava que o Corinthians não ia passar. O Corinthians que me desculpe aos corintianos, mas o Corinthians é acesso negado na Libertadores. E eu acho que esse ano os caras vão passar da fase de grupos. Porque o Corinthians, mano, pegou um grupo que dá acessível, mano, um grupo que dá pra passar. Corinthians que já começou, estreou bem, venceu lá na Argentina. Venceu fora de casa, né? Agora esse jogo que o Corinthians venceu foi jogo de 6 pontos. O Corinthians que venceu agora provavelmente deve vencer na Neoquímica Arena, porque esse Platense é horroroso. E meu amigo, olha, mano, eu achando que o Corinthians não ia passar da fase de grupos. Tudo bem que é só o começo, mas o Corinthians que já começou vencendo, venceu o Platense por 2-0, começou muito bem. Próxima rodada, se eu não me engano, o Corinthians pega o Peñarol ou o Santa Fé. É isso? É o Santa Fé que tá no grupo do Corinthians? Acho que é isso. Mas acho que o Corinthians pega o Peñarol na próxima rodada. E meu amigo, Fernando Diniz já estreou no Corinthians e já começou com vitória, mano. Olha, cara, comentando do jogo, cara. Assim, cara, foi um primeiro tempo onde o Corinthians não jogou nada. Vou ser bem sincero, cara, o Corinthians não jogou nada no primeiro tempo. Eu assisti o primeiro tempo e o Corinthians não jogou nada, cara. Dos minutos que eu vi, cara, só deu o Platense em cima, mas como eu falei, é um time horroroso, né? Um Corinthians ali que acabou fazendo gol ali no segundo tempo, né, no contra-ataque, né. Assim, cara, foi um primeiro tempo onde o Platense teve mais posse de bola ali, né, e ficou mais com a bola, mano. Procurou mais o jogo, o Corinthians jogando ali nos contra-ataques, né. O Corinthians não jogou bem, cara, essa que é a verdade. O Corinthians ali em 2 bolas ali fez o gol, né, cara. Primeiro tempo o Corinthians não jogou nada e o Corinthians teve chance de fazer gol no contra-ataque. Aquela defesa do Platense, uma defesa horrorosa também, né? O Corinthians ali, né, acabou que teve espaço no contra-ataque, perdeu ali algumas chances, né? E a única grande chance do Platense no primeiro tempo foi de cabeça, que o Hugo fez uma grande defesa. Essa foi a grande chance do Platense. Tirando isso, cara, o Platense também quase nem chutou, nem levou perigo, né? Como eu falei, a grande chance do Platense foi a defesa do Hugo, né? E no segundo tempo, cara, o Corinthians acabou que fez 2-0, mano. No começo ali, né, 15, 20 minutos, o Corinthians ali abriu o placar e depois ali matou o jogo. E o Corinthians acabou vencendo na estreia do Fernando Diniz. Fernando Diniz que começou bem no Corinthians, o Corinthians acaba vencendo o Platense por 2-0. E domingo tem derby, rapaziada. Domingo tem Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras ali que foi um dos poucos times brasileiros na Libertadores que empatou. Foi o Palmeiras e o Fluminense que empataram. E o Palmeiras, eu como palmeirense, Palmeiras, trate de ganhar do Corinthians no domingo. Pelo amor de Deus, Palmeiras. Ganhe desses caras, porque agora esses caras vão com moral, irmão. A torcida do Corinthians já protestou, já tava em cima, já tava cobrando. Foram lá no carro dos jogadores do Corinthians que estavam indo pro CT, foram tudo cobrar os jogadores.
O Corinthians agora ganhou e agora tá com moral, irmão. Tá com moral, o Palmeiras tem que ir pra cima do Corinthians, tem que entrar com vontade, porque os caras vão entrar com sangue nos olhos no domingo. Já perderam o último derby pra nós. Agora os caras vão entrar com sangue nos olhos, ainda mais que estão no técnico novo. O Fernando Diniz, eu vou ser bem sincero pra vocês, gente. O Fernando Diniz começou bem, começou ganhando, né? Eu que não vi muito, cara, mas eu não vi muito o Corinthians ali com aquela saída de bola, né? Que né, aquela saidinha de jogo no Fernando Diniz. Eu não vi tanto no jogo do Corinthians. Eu não vi tanto essa saidinha de jogo do Fernando Diniz, né? Mas assim, cara, eu sou um cara que não gosta do Fernando Diniz, tá? O Fernando Diniz começou ganhando, mas mais pra frente, irmão, só vai desandar as coisas pro Corinthians. Escuta o que eu tô dizendo, corintiano. O Fernando Diniz não é a solução do Corinthians. Vocês vão sofrer mais pra frente com o Fernando Diniz. Corinthians ganhou, tudo bem. Né, ganhou fora de casa, né, na Libertadores, começou bem, vitória, 2-0, ganhou do Platense lá na Argentina, mas, irmão, o Platense é horroroso, mano. O Platense é time de segunda divisão, se jogasse Campeonato Brasileiro, brigaria pra não cair, né, e assim, cara, o Corinthians acabou vencendo, o Corinthians que não jogou tão bem assim, né, mas foi efetivo, ganhou ali, o Yuri Alberto fez gol, decidiu de novo, né, Yuri Alberto voltando a marcar ali depois ali de algum tempo, né, o Yuri Alberto ali que nos últimos jogos tava indo mal e hoje ele marcou o dele, né? Mas assim, cara, o Corinthians pegou um time fraco, cara. O Platense pra mim não é parâmetro. E pra mim o Fernando Diniz é um péssimo treinador. Um péssimo. Ganhou a Libertadores com o Fluminense, tudo bem. Mas eu acho ele um treineiro, mano. Um treineiro. Pra mim ele é um treineiro, mano. Eu não gosto do Fernando Diniz. Pra mim os corintianos vão sofrer mais pra frente com o Fernando Diniz. Né? Mas os caras já... Fernando Diniz já começou bem, o que importa é que o Corinthians venceu ali, né? O que importa é a vitória, né, mano? O que importa é a vitória e não o futebol. O Corinthians venceu ali o Platense por 2-0 e domingo tem derby. Corinthians e Palmeiras. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui.